Vamos lá? A questão da FUVEST, onde a gente aborda de novo a energia potencial elástica. A energia potencial elástica aqui está abordada em que contexto? Há uma transição de energia potencial gravitacional, depois em energia potencial elástica no momento que ela vai esticando, mas também a partícula está ganhando energia cinética. Então a energia cinética ela vai aumentando durante a queda e depois vai reduzindo a partir do momento que esse elástico vai esticando. Qual é a pergunta da questão? O elástico ele tem 15 metros de comprimento, é uma fita elástica. Essa fita elástica de 15 metros de comprimento, a garota ela salta lá de cima do viaduto. Quando a garota salta, ela vai ganhando energia cinética e o elástico ainda não esticou. Quando é que ele começa a esticar? A partir de 15 metros, que é quando o comprimento dele é atingido. Quando ele começa a esticar, é normal que a velocidade dela vá reduzindo. Ele quer saber o seguinte, na posição de 10 metros de elástico esticado, ou seja, a 25 metros da queda. Porque o elástico já tem 15 metros. Com mais 10 metros que o elástico deformou, que a fita deformou, a garota chegou a cair 25 metros de altura. Ele quer saber a velocidade da garota naquele momento. Então o que você tem? Uma transformação de energia potencial gravitacional lá em cima em energia cinética e potencial elástica lá embaixo. Mas, Eduardo, e a potencial gravitacional você está desprezando? A gente vai fazer o seguinte para simplificar a questão. Eu vou retirar o referencial do solo, que é o que geralmente nós fazemos. Nós pegamos o referencial e tratamos como sendo o solo. Aí a garota, ela teria uma altura. Se eu considerasse o referencial como sendo o solo, se eu fizesse isso, eu não vou fazer isso. Se eu considerasse o referencial como sendo o solo, olha o que era que aconteceria. A garota ela teria uma altura bem maior do que 25 metros inicialmente. E essa altura, na verdade, nós não saberíamos. E eu não vou poder fazer isso. Até poderia, mas isso complicaria a resolução da questão. E a altura inicial ficaria bem maior do que 25 metros. E a altura final ficaria uma altura desconhecida. Então eu não tenho essas duas alturas. Como eu não tenho, eu vou fazer o seguinte, uma mudança de referencial. O que é isso? A gente vai pegar o referencial, que é geralmente o solo, e colocar aqui em cima. Então eu tracei uma linha pontilhada. Essa linha pontilhada que eu coloquei referencial. E você vai interpretar o seguinte, a garota saindo desse ponto e vindo para esse ponto. Como ela atinge o meu referencial, eu não tenho altura naquele referencial. Então a garota nesse ponto ela não tem energia potencial gravitacional. Como ela não tem energia potencial gravitacional, por quê? Porque ela atingiu o referencial que eu adotei para resolver a questão. Então essas mudanças de referenciais vocês podem fazer de acordo com a necessidade da resolução da questão, que foi o que eu acabei de fazer. Para tornar tudo mais simples, o que eu vou fazer? Adotar o referencial como sendo desse nível. Isso vai fazer o seguinte, com que a altura inicial que eu tenho que considerar seja a altura em relação a esse referencial. E a altura final que eu tenho que considerar é a altura em relação a esse referencial. O referencial que adota é você, na hora que você vai resolver a questão. Ok? Então vamos lá. O que está acontecendo? Eu tenho, na verdade, energia mecânica inicialmente transformada em energia mecânica finalmente transformada. A energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final. Que energia mecânica nós temos lá no início? A garota vai saltar. Ela parte do repouso. Ela não tem energia cinética. A garota ela tem altura em relação ao nosso referencial. Que altura é essa? 15 mais 20. 15 mais 10. Ou seja, ela tem altura. Então ela tem energia potencial gravitacional lá no ponto inicial. Eu vou chamar de I. Lá no ponto I. Beleza. Ela tem o elástico lá em cima. Já está esticado? Não. Então lá em cima também não tem energia potencial elástica. Então só há um tipo de energia lá em cima, que é a energia potencial gravitacional inicial. Igual. Aqui embaixo. Na queda, a garota vai ganhando velocidade, vai ganhando energia cinética. E ela vai perdendo altura, então ela vai perdendo energia potencial gravitacional. E na queda, a partir desse ponto, a partir do momento que o comprimento do elástico já foi atingido e o momento que o elástico começa a esticar, a energia potencial elástica também começa a aumentar. E quando a garota chega nesse ponto, você tem que supor que existe o quê? A energia potencial gravitacional? Não, não há. Eu vou explicar por quê, mas eu vou colocar. Final. Mais energia potencial elástica final. Mais energia cinética final.
Por que não há energia potencial gravitacional final? Porque eu adotei o meu referencial como sendo esse ponto. Como esse ponto é o meu referencial, a garota, quando atinge esse ponto, ela atingiu o referencial. Ela não tem mais altura em relação àquele referencial. Então, não há mais energia potencial gravitacional. Porque você sabe que a energia potencial gravitacional depende da altura. Então, quando ela atingiu esse referencial, ela não tem altura em relação a ele, não tendo energia potencial gravitacional. Show! Só que a garota, quando chega nesse ponto, a mola está esticada, aliás, a fita está esticada, então tem energia potencial gravitacional. Quando a garota chega nesse ponto, eu tenho que supor também que ela tem velocidade, porque a pergunta foi isso, é a velocidade que a garota tem. Então a gente tem que dizer que tem energia cinética nesse ponto. Então, aí, através da energia cinética, a gente descobre essa velocidade, que foi a pergunta da questão. Então, o que é que eu vou fazer agora? Substituir os dados. Aí fica. Qual o valor da energia potencial gravitacional lá em cima? Massa da garota. E ela pede para você, na questão, é pedido que você despreze os equipamentos, a massa da fita, tá bom? Então, a massa aqui vai ser só da garota mesmo. A aceleração da gravidade local, 10 mgh. Que altura a garota tem lá em cima em relação a esse referencial? 25 metros. Então, a altura, 25. Igual. Qual a energia potencial elástica? K, que é a constante elástica que ele forneceu, ó, 250. Deformação, que é Kx2 sobre 2, né? Então, a K, que é a constante, X, que é a deformação. A deformação, ó, do elástico nós temos, quanto foi? 10 metros, foi o quanto ele esticou. 10 ao quadrado, tudo isso sobre 2. Mais a energia cinética, a massa, 50 kg, vezes o quadrado da velocidade, tudo isso sobre 2. Então, o que é que você percebe? 5 vezes 25, isso equivale a 125. E eu vou acrescentar esses dois zeros. Igual a 250 por 2, 125. Só que 10 ao quadrado vai dar 100, então equivale a mais dois zeros. Mais 25 vezes o quadrado da velocidade. Aí você percebe uma coisa. Que isso aqui está positivo e quando passa para o outro lado vai negativo. E isso menos isso vai dar zero. Então, se 25 vezes o quadrado da velocidade dá zero, galera, essa velocidade dá zero. Então, significa dizer o quê? Por isso que eu estava falando durante a resolução da questão, que a gente tem que supor que a garota tinha velocidade nesse ponto. Porque, na verdade, ia dar zero. E eu tinha que descobrir que era zero. Ou seja, nesse momento, foi o que aconteceu. O elástico esticou tanto, esticou tanto, esticou tanto. A garota reduziu tanto a sua velocidade, reduziu tanto, que nesse momento ela está no momento de inversão no sentido de seu vetor velocidade. Ela para poder voltar. Como ela para naquele momento, a velocidade dela é quanto? Zero. Show de bola?